Leitura diária. Josué capítulo 13. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia, Yahvé falou com ele: Eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. Estas são as regiões que faltam ser possuídas: todas as províncias dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrón, ao norte. Toda essa região considerada como cananeia abrange as terras dos heveus, isto é, dos 5 príncipes dos filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrón. Resta ainda desde o sul todo o território dos cananeus, desde a área dos Sidônios até a Feque, a região dos amorreus, e as dos gibeus e a de todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade até o pé do monte Hermon, até Lebo-Hamate. E finalmente faltam todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Miserefote-Maim, ou seja, todos os sidônios. Eu mesmo expulsarei essa gente da terra, à medida que Israel for avançando. Tu somente tens que distribuir a terra aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra por herança entre as 9 tribos e meia tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo de Yahvé, lhes havia determinado. Essas terras iam desde Aroé, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluído todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Hesbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. O seu território incluía ainda Gileade, bem como a região onde os jerusitas e os maacatitas habitavam, e também todo o monte Hermon, e se estendia por toda a região do Bazã até Sal, quer dizer, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Endrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha vencido e tomado as suas terras. Entretanto, os filhos de Israel não expulsaram os jerusitas nem os maacatitas, de maneira que até hoje os filhos de Jesu e Maac seguem vivendo entre os israelitas. A tribo de Levi foi a única que não se deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo e consagradas a Yahvé, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes orientara. Moisés concedeu à tribo dos filhos de Ruben uma parte, segundo as suas famílias, clã por clã. Portanto, tiveram por território desde Aroé, que se situa às margens do ribeiro de Arnon, e desde a cidade que fica no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Hesbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote Baal, Bet Baal-meon, Jaza, Kedemot, Mefate, Kiriataim, Sibma, Seretessar, Narabá, na costa do vale. Bet-peor, a subida do monte de Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto, e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governa em Hesbom. Moisés havia aniquilado todo o rei de Seom e os príncipes de Midian, Envi, Equém, Zur, Reba, todos os vassalos de Seom que habitavam naquelas terras. Entre os que foram mortos na guerra, o povo de Israel matou a espada Balaão, filho de Beor, místico adivinho. Assim os limites das terras dos filhos de Ruben eram demarcados pela própria margem do Jordão em seu território. Essas cidades e suas aldeias foram a herança concedida aos filhos de Ruben, segundo suas famílias, clã por clã.
A tribo de Gad também, clã por clã, Moisés otorgou as seguintes terras: o território de Já, todas as cidades de Gileade, metade da região onde habitavam os amonitas até Aroer, próximo de Rabá. Estendia-se desde Hesbom até Ramat Mispa e Betone, e desde Manaim até as terras de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Mira, Sucote, Jafon, o restante do território de Hesbom. Abrangia a margem do leste até o mar de Quinerete. Essa foi, portanto, a herança dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, com as suas cidades e povoados. A meia tribo de Manassés. Moisés entregou à meia tribo de Manassés uma parte, segundo suas famílias, clã por clã. Esses descendentes de Manassés receberam um território que se estendia desde Manaim, incluía todas as terras de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 cidades. A metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esses foi o território otorgado à metade dos filhos de Maqui, filho de Manassés, clã por clã. Essas, pois, são as heranças que Moisés repartiu nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, diante de Jericó, ao oriente. Mas a tribo de Levi, contudo, Moisés não otorgou herança material, porquanto Yahvé, o Deus de Israel, é a sua plena herança, como lhe havia prometido. Josué, capítulo 14. Estas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança, na região de Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi estabelecida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como Yahvé havia orientado por meio de Moisés. Porquanto Moisés já tinha concedido heranças dos tribos e meia, a leste do Jordão. Contudo, aos levitas não havia distribuído herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, senão cidades, para nelas habitarem com as pastagens, para seu gado e a sua manutenção. Os filhos de Israel fizeram de acordo com o que Yahvé havia ordenado a Moisés e dividiram a terra. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: bem sabe o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito, em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar esta terra, e eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, ao meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra que pisou teu pé te pertencerá por herança a ti e a teus filhos, e aos teus descendentes, para sempre, porque obedeceste perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Todavia ainda me sinto tão forte como no dia que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins e suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Antes disso, a cidade de Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes Enaquins, e a terra viveu um tempo de descanso da guerra.
Salmos 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso seu amor para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como o Pai se eternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos que guardam sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós todos os seus exércitos, vós seus ministros que cumprem sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Estamos ligados? Eu deito já já. Atos 28. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo, observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha como marca a imagem dos deuses gêmeos Castor e Pollux.
e chegando ao porto de Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícia de que estávamos para chegar e vieram até a praça de Apio e as 3 vendas para nos encontrar. Assim que os viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu interior grande encorajamento. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhes: Caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse e pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César. Certamente, não por ter qualquer acusação contra a minha própria nação. Por esse motivo vos convidei, para que os pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Então eles lhe replicaram: Ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia, falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos e demonstraram, todavia outros proferiram não crer. Então começaram a discordar entre si mesmos e foram embora, logo após Paulo ter feito esta declaração final: Bem sei que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías: Vai a este povo e dize-lhes: Ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém, sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se converta e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, logo depois de lhes demonstrar dessa forma, os judeus se retiraram, batendo acaloradamente entre si sobre o que ouviram. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia a todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo de impedimento.